Vai, ó, agora sim, vamos lá. Hoje é terça-feira, 16 de junho, eu estou falando de Beirute, capital do Líbano. O som dos drones de Israel é muito alto. Os drones voltaram a sobrevoar aqui a capital Beirute e também vários outros pontos do país, como o leste, no Vale do Bekaa, e também o sul do país, que segue sendo bombardeado, atacado, invadido por terra por Israel. Agora, o som aqui no centro de Beirute, de onde eu falo, é muito alto, muito presente. Os drones estão sobrevoando toda a região, muito baixo, e existe um temor da população de que um novo ataque de Israel possa acontecer nas próximas horas. Agora há pouco eu conversei com um morador do Darya, o subúrbio sul de Beirute, que é uma região frequentemente atacada por Israel, que foi atacada no último domingo, e o que ele me disse foi justamente isso. Existe esse temor de que Israel possa atacar nas próximas horas ou nos próximos dias antes de sexta-feira. Sexta-feira seria o dia que o memorando de entendimento anunciado no último domingo por Estados Unidos e Irã seria assinado. Pessoal, então vocês estão vendo exatamente o que a gente conversou aqui. O memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã deve ser assinado até sexta-feira e a população libanesa está preocupada que Netanyahu, para sabotar esse acordo, tente ataque o Líbano pesadamente até sexta-feira, tá? O que está cada vez mais claro é que Israel tenta utilizar o Líbano como uma moeda de troca e como uma carta para impedir a assinatura desse memorando de entendimento, para impedir que se encerre a guerra entre Estados Unidos e Irã. Israel já disse que é contra esse encerramento, que quer que a guerra continue, e também já disse que mesmo que um acordo seja assinado e que a guerra pare, não tem qualquer intenção de parar os ataques aqui ao Líbano. O que está bastante claro até agora é que Donald Trump tenta um caminho de saída desse conflito. Trump, que acreditava e cada vez mais se confirma esse entendimento entre vários analistas internacionais de que Trump acreditava que com o ataque de 28 de fevereiro conseguiria provocar a queda do regime iraniano e falhou, que o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã significou a imposição de perdas econômicas significativas que forçaram uma resposta dos Estados Unidos e que Trump, portanto, precisa encontrar um caminho de saída e uma forma de saída que possa anunciar alguma vitória, alguma conquista com esse ataque, enquanto a sua popularidades e os questionamentos internos nos Estados Unidos se avolumam. Aí, pessoal, exatamente como a gente falou, o Donald Trump, a guerra foi um desastre, está tentando vender esse acordo como uma vitória dos Estados Unidos e ele precisa tentar convencer a sociedade americana de alguma forma que ele não está entregando um acordo exatamente igual ou pior ao que o Obama tinha e ele saiu. Só que com a diferença que nesse interregno ele entrou numa guerra, gastou bilhões de dólares, matou soldado americano, subiu o preço do petróleo no mundo, ele precisa provar que toda essa desgraça teria valido a pena. Então é sobre isso aqui que a Leila está falando. Agora ela vai comentar sobre qual que é a posição lá dentro do Líbano e como vocês sabem que acompanham a gente aqui, a população libanesa é dividida em relação a essa guerra. Parte da população libanesa apoia o Hezbollah, parte da população libanesa não apoia, tanto que o presidente libanês representa essa fração, os cristãos maronitas em especial, que são contra o Hezbollah e que são mais ligados, né, são subalternos aos interesses tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Mas mesmo para a população libanesa, há uma fração que já começa a perder o seu limite com tanto de subalternidade, o tanto de que o Líbano cede para a ocupação sionista. Vamos ver aqui o finzinho da reportagem da Leila. O Irã, por outro lado, muito debilitado pelos ataques, conseguiu, de alguma maneira, dar o ritmo e as cartas da negociação e segue afirmando que o Líbano, sim, faz parte, é uma parte fundamental desse acordo de entendimento. Tem uma outra peça nessas negociações que é importante a gente entender, que é a posição do governo libanês, que tem sido apoiada por parte da população, mas também muito criticada aqui no Líbano, que é a posição de que o Líbano não deve ser incluído nas negociações entre Irã e Estados Unidos, e sim seguir apostando no caminho das negociações diretas em Washington, com mediação dos Estados Unidos, negociações diretas com Israel. O que acontece é que esse caminho diplomático falhou, o acordo assinado e anunciado que estaria em vigor desde 17 de abril foi um fracasso, um acordo que só existiu no papel. Israel não seguiu não apenas atacando o sul do Líbano, matando civis, jornalistas, profissionais de saúde, como ampliou a sua invasão por terra e a ocupação ilegal do sul do Líbano, na vigência desse suposto acordo. Portanto, o governo libanês, ao dizer que prefere essa via, reafirma um discurso que fala para uma parte da população libanesa que defende a soberania do Estado libanês, um afastamento do Irã e uma diminuição do papel do Hezbollah no cenário político local, mas é muito criticado internamente, não apenas pela base social do Hezbollah, mas por vários outros setores da sociedade que chamam essas negociações de uma rendição, sobretudo quando os ataques permanecem. Tanto a insistência do governo libanês nesse caminho das negociações diretas mediadas pelos Estados Unidos, que não são, obviamente, um agente neutro, um ator neutro nessa equação, vem sendo entendidas por grande parte da população libanesa como
como uma rendição do governo à ocupação, aos ataques de Israel e aos interesses dos Estados Unidos na região. O que muitas pessoas aqui dizem é que o caminho da negociação através de um acordo mais amplo para a região, como fruto das negociações entre Irã e Estados Unidos, seria a melhor alternativa do Líbano, justamente porque coloca uma pressão maior sobre Netanyahu. A gente segue, portanto, reportando daqui, lembrando que existe uma tensão muito grande quanto à possibilidade de um ataque nas próximas horas e também lembrando que o processo de limpeza étnica, de punição coletiva a civis, os bombardeios, os deslocamentos forçados no Líbano seguem, que são crimes contra a humanidade, que já foram denunciados por relatores especiais das Nações Unidas, mas que de alguma forma parece que foram naturalizados. Então, pessoal, vocês viram aí a excelente vídeo-reportagem aí que a Leila Salim fez direto do Líbano, trazendo que há, sim, uma insatisfação de parte da população libanesa com essa postura do presidente libanês de dizer que não, que o Líbano não pode ser incluído nesse acordo do Irã, que o Líbano tem que fazer o seu próprio acordo, que a via autônoma que o Líbano tem seguido, que é negociar diretamente com Israel, é melhor, mas a parte da população libanesa, inclusive, como a Leila falou, que não necessariamente apoia o Hezbollah, falou, mas que acordo? Que via é essa que você está falando? Porque a gente já assinou trocentos cessar-fogos e não funciona. Israel nunca respeitou esse cessar-fogo. Então, será mesmo que isso que você está dizendo, que é horrível ser incluído no acordo do Irã, é isso mesmo? Será que não é melhor mesmo fazer uma paz regional, incluindo o Líbano, incluindo o Irã? Será que o Líbano tem força, pessoal, para fazer um acordo, para impor um acordo a Israel? Por que Israel não respeita o acordo com o Líbano? Porque o Líbano é um Estado fraco, porque Israel sempre fez questão de não permitir que os Estados Unidos, nenhum país ocidental, permitisse que o Líbano se desenvolvesse o suficiente. Então, o exército libanês, ele é fraquíssimo. E é por isso que nasce o Hezbollah, porque o exército libanês, porque o Líbano não consegue se defender da ocupação sionista. E é daí que nasce o Hezbollah, para proteger a população libanesa, porque o Estado não deu conta de protegê-lo. E por que Israel não quer um exército libanês forte? Porque o exército libanês forte seria capaz de ameaçar a ocupação sionista, entendeu? Então entendam que a origem do Hezbollah não tem nada a ver com terrorismo, como diz a Globo, a Folha de São Paulo, Alan dos Santos, Bolsonaro e companhia. Isso tem a ver que é um grupo que nasce da própria resistência, da insuficiência do Estado libanês em responder à ocupação sionista, tá bom? Então, é interessantíssima aí a reportagem da Leila mostrando que já tem frações da sociedade libanesa que estão de saco cheio dessa postura subalterna e que talvez mesmo fosse melhor ter um acordo de paz regional para toda a região, porque o Irã tem condição, sim, de impor o cumprimento desse acordo, como a gente pôde ver nessa guerra que os Estados Unidos fracassou em derrotar o Irã, tá bom? E aí, pessoal, ainda falando desse assunto, só papum aqui, bem rapidinho, como a gente conversou aqui, os Estados Unidos nunca respeitou o cessar-fogo em Gaza inteiramente, né? Então, matéria do Haaretz aqui traz a matéria falando que Gaza continua sendo atacada, tá bom? Então, assim, é real, isso que a gente está conversando aqui. 7 mortos e 8 feridos nas últimas 24 horas na faixa de Gaza, tá bom? Então, Israel continua massacrando o povo em Gaza. Aqui, ó, vejam que eles continuam atacando crianças. Uma menina de 4 anos com ferimento na cabeça causados por disparos israelenses no bairro de Al-Tufá, a leste da cidade de Gaza, enquanto uma mulher foi morta e outras 2 ficaram feridas em ataques de drone em Al-Zawaida, no centro de Gaza, no início da manhã. Mais um palestino foi morto em uma alfaiataria, vejam, pessoal, perto de uma escola num campo de refugiados. Então, Israel, pessoal, continua aterrorizando a faixa de Gaza. Como vocês podem ver, não há respeito de forma integral ao cessar-fogo na faixa de Gaza, tá bom? Não só no Líbano continua sendo aterrorizado, mas também a faixa de Gaza. E ainda no assunto Gaza, Israel, notícia importante, pessoal, para vocês verem aqui a belíssima democracia que é Israel. Vocês lembram que a gente trouxe uma notícia aqui no Giro falando sobre a proibição de pessoas entrarem na parada LGBT de Israel com cartazes contra o governo. Então, dizem que Israel é muito democrático, né? Mas se você for protestar contra o governo, não pode. Quando é a China, quando é outro país que faz isso, eles chamam de ditadura. Mas como é Israel, eles falam que é democracia, tá bom? E aí, mais uma outra belíssima notícia da democracia israelense. Antes de passar para essa notícia, deixa eu só trazer aqui, Breno. Ó, Breno, você animou o chat aqui, ó.
O Zona Laranja falou, vamos voltar aqui para o bolão, né? Que o Breno Altman perguntou qual é o bolão para o Brasil e o Haiti. Ele mandou aqui. E aí o Zona Laranja falou: Brasil 3-0. Tô achando você muito otimista, viu? Mas vamos ver, Zona Laranja, vamos ver. O Guilherme Rossi falou 2-0. Se o Ancelotti colocar o Endrick, que ele é teimoso, né? O Ancelotti, ele não tá muito afim, não anda muito afim de colocar o Endrick, não. E a Letícia falou: Breno Altman, infelizmente, acho que o Brasil não vai se dar muito bem com o Haiti. Então, temos de tudo, otimistas, menos otimistas. Amanhã eu conto para vocês qual que é o meu placar. Agora vamos voltar aqui para a notícia, pessoal. Agora, papo sério. Vejam só que a Suprema Corte de Israel rejeitou o recurso do diretor do Hospital de Gaza, o doutor Hussam Abu Safia. Vocês devem se lembrar desse médico aqui. Ele foi sequestrado pelas forças de ocupação israelense na faixa de Gaza. Ele é um herói palestino, tá? Quando Israel destruiu completamente esse hospital em que ele trabalhava, tem uma imagem belíssima dele entrando dentro do tanque israelense para tentar negociar com soldados enquanto eles sitiavam a faixa de Gaza, enquanto eles sitiavam o hospital. Eu vou colocar essa imagem aqui na tela para vocês. É uma imagem histórica, belíssima. Ele foi sozinho, andando em direção ao tanque para negociar. E nessa ocasião aqui, vejam a destruição do entorno do hospital Kamal Adwan, isso em dezembro de 2024, depois de um cerco de meses ao hospital. E o doutor Hussam Abu Safia foi sozinho, corajosamente, e entrou dentro do tanque para conversar com os soldados israelenses e tentar negociar. E o que aconteceu? A ocupação, aqueles fascistas sequestraram o doutor e ele está preso naquelas masmorras de Israel até hoje. E ele tentou negociar, o advogado dele está recorrendo nos tribunais israelenses e vejam só, pessoal, a Suprema Corte rejeitou o recurso e ele permanecerá detido, atenção, sem acusação formal. Qual foi o crime que o doutor Hussam Abu Safia cometeu? Não há. Israel está mantendo um médico palestino preso que saiu voluntariamente, foi ali conversar e ele foi preso, sequestrado. Não há acusação formal de crime contra ele e ele permanecerá preso, pessoal. Vejam só que absurdo. Ele está detido sob essa lei fascista, lei de combatentes ilegais de Israel, sem que sejam apresentadas acusações criminais contra ele. E ele está submetido a um tratamento bárbaro, sobre confinamento solitário na prisão de Nafa, em condições precárias e sem cuidados médicos adequados, pessoal. Chamam isso aqui de democracia, tá bom? Mas isso aqui só tem um nome: ditadura. É o que é Israel, tá bom? E o tribunal baseou sua decisão, sabe com base em quê, gente? Materiais confidenciais. Então, assim, ele não tem uma acusação formal, ele não cometeu nenhum crime, ele está preso ele está preso desde dezembro de 2024, ou seja, há 1 ano e 6 meses, sem acusação formal, e os advogados dele não têm acesso aos materiais que basearam a decisão do tribunal. Pessoal, a decisão é confidencial, a matéria é confidencial. Isso só tem um nome, isso é ditadura, tá bom? Isso aqui é Israel, não tem nada de democracia, tá bom? Democracia só para os israelenses, só para os judeus, ou seja, é uma ditadura étnico-supremacista racial, tá bom? Gravíssima essa notícia aqui. Nós temos que continuar denunciando e pedindo a soltura do doutor Abu Safia, que está preso ilegalmente pelos Estados Unidos, tá bom?